evidentemente está escrito no livro de Marcos. Marcos, ele é filho de uma irmã por nome de Maria. Atos capítulo 12, verso 5, na casa onde se fazia contínua oração, aquela casa era de Maria, mãe de João Marcos. Este João Marcos, ele acompanha 3 ministérios importantes. Ele acompanha o ministério de Barnabé, que por sua vez é seu parente, acompanha o ministério de Paulo e acompanha o ministério de Pedro. E segundo Papias e os pais eclesiásticos que viveram ali 100 anos pós-Cristo, acredita-se que este evangelho foi escrito nas regiões geográficas de Roma. Pedro aconselhando, conversando, contando os testemunhos vivenciados com Cristo, e Marcos escrevendo por volta dos 55 aproximadamente depois de Cristo, composto de 661 versículos e 16 capítulos. E no capítulo ora lido por nós outros é composto de 3 histórias. O capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever a Marcos, é composto de 3 histórias. A primeira história foi a história ora lida por nós outros da libertação do endemoniado de Gadara. A segunda história é a cura da mulher do fluxo de sangue. A terceira história é a ressurreição da filha de Jairo. Então perceba que o capítulo 5 de Marcos apresenta Jesus como aquele que tem poder sobre demônios, aquele que tem poder sobre as doenças e aquele que tem poder sobre a morte. Esse é o Jesus que é apresentado no capítulo 5 do livro de Marcos. E o texto que o bom Deus me concedera para ministrar-lhes nessa noite está inserido em Jesus tendo poder sobre os espíritos malignos. Então perceba que a Bíblia diz que isto aconteceu nas regiões de Gadara. Em outras traduções dizem que aconteceu na região de Gerasa. Eu peço para vocês só um pouco de paciência para me introduzi-los à mensagem, tá bom? Daqui a pouco esquenta. Não use rede social, pelo amor de Deus. Vou orar aqui em mente para Deus queimar o recelote que está em rede social na hora da pregação, tá bom? Fica ligado. Algumas traduções têm Gadara, outros Gerasa. Segundo os estudiosos, os comentaristas bíblicos, informam-nos que essas cidades ficavam nas regiões de Decápolis, que era um território sírio, mas culturalmente gregos, os mercadores, imigrantes gregos, colocaram ali a cultura grega, e depois o Alexandre também inseriu a cultura grega ali, e Gerasa ficava a 50 quilômetros da região da onde aconteceu, e Gadara apenas 15 quilômetros aproximadamente. Mas alguns falam Gadara por ser mais perto de onde aconteceu. Outros falam Gerasa porque era a cidade mais importante daquela região. Então é mais ou menos você ir, como eu sou de Pinheiro, eu vou para São Paulo, Goiás, e falo, de onde você é? Eu falo, eu sou do Maranhão. Ou eu posso falar, eu sou de Pinheiro. Enfim, esse é o texto. Então perceba que este povo aqui em Gadara é um povo que tem cultura grega, apesar de ter contato, porque é muito perto de Israel, mas é de cultura grega. Então a Bíblia Sagrada nos revela que naquela região ali havia um moço possesso, que é conhecido como endemoniado. Ele é possesso por uma legião. Marcos faz questão de nos informar a expressão legião, porque a expressão legião, todos nós sabemos que ela vem dos termos romanos para direcionar a quantidade de soldados. Então perceba que ela fala de aproximadamente 6.000 soldados, a expressão legião. Mas quando Marcos escreve a expressão legião, ele não quer falar só sobre a quantidade numérica de demônios, mas ele quer falar do poder da legião, porque a legião também era um grupo especial de Roma.
Este grupo especial de Roma era um dos grupos mais perigosos. Faziam coisas terríveis de esfriar o sangue. Sabe aquele grupo de elite que quando chega, Zé facada treme, Zé peixeira bate joelho com joelho? Eles eram terríveis. Então quando Marcos fala sobre a legião, ele não quer falar só na questão numérica, mas do poder que aquela legião tinha, ao ponto de Marcos descrever que aquela legião, diz a Bíblia Sagrada, incorporada naquele moço, ele quebrava correntes e deixava grilhões em pedaços. Então aquela legião estava prejudicando de todas as formas aquele moço. Perceba que a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que também ele vivia andando de dia e de noite. A Bíblia diz também que ele andava gritando. A Bíblia diz que ele andava nu. A Bíblia diz que ele vivia ferindo-se com pedra. E a Bíblia diz que ele não habitava em casa. E a Bíblia diz mais que ele tinha uma força desproporcional ao ponto de quebrar correntes e grilhões. Veja aqui algo interessante. A legião que estava naquele moço fazia com que ele vivesse nos sepulcros, naquela região rochosa e montanhosa, aonde ele estava, andando, trilhando. Era uma região muito montanhosa e rochosa, cheio de montanhas e de rochas, de cavernas. E nós sabemos que sepulcros da antiguidade, principalmente da região do Oriente daquela época, eram feitos nas rochas, onde colocavam os corpos dos mortos. As rochas também serviam para pessoas doentes, para pessoas possessas, pessoas que estavam jogadas fora da sociedade. Então perceba que sepulcro é lugar de morto, mas o moço está vivo. Mas a legião que estava nele fazia um vivo viver como morto, porque o diabo ele é sagaz ao ponto de tornar pessoas vivas se tornarem como mortas. Então perceba que também a Bíblia diz que ele tinha uma força desproporcional dada pelos espíritos malignos a ponto de quebrar correntes e grilhões. Só que essa força desproporcional que os demônios davam àquele moço fazia com que ele fosse trilhar, andar pelos desertos e pelos montes. Perceba que ele tem força para quebrar grilhões, ele tem força para andar, ele tem força para subir e descer montes. Mas a força que o diabo dá prejudica, torna refém de poderes malignos. Terceiro, a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. E quando a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, é a Bíblia dizendo que os espíritos malignos tiraram a paz daquele rapaz, tiraram o sossego daquele rapaz, tiraram a tranquilidade daquele rapaz. Diz mais a Bíblia que aquele moço andava nu. Então perceba que andar nu aqui está falando que os demônios fizeram com aquele moço vivesse fora do contexto normal de uma sociedade. Andar nu nas ruas não é normal. Andar nu em ambientes em que tem aglomeração de pessoas não é normal. Então os espíritos malignos estavam fazendo com que aquele moço perdesse a moral sociedade, vivesse a contramão da sociedade. Diz mais a Bíblia também que ele andava ferindo-se com pedra. Quando a Bíblia diz que aquele moço andava ferindo-se com pedra, na versão King James diz que ele se feria com os fragmentos da rocha. E alguns comentaristas, baseados na expressão da versão King James, diz ele chegava ao ponto de se atirar nas rochas e se ferir com elas. Então perceba que a legião está acabando com a saúde daquele moço. As legiões, os demônios estão acabando com a estrutura física daquele moço. E hoje o diabo está usando muitas pedras para ferir a saúde das pessoas, usando como crack, cocaína, cachaça, cigarro, entre outras coisas que causam muitos males. Mas as pessoas continuam se ferindo porque estão dominadas por alguma força contrária. A Bíblia diz que aquele moço não habitava em casa. Então perceba que no sétimo ponto da investida do diabo com
contra aquele homem. A consequência é a falta de convívio familiar.